José Boto é superestimado? Ele é tudo isso mesmo que o pessoal tá falando, né, na mídia, na internet? Desse vídeo eu vou dar a minha opinião sobre essa repercussão que o pessoal tá fazendo do José Boto no Flamengo e o que eu acho sobre toda essa situação do Flamengo. O primeiro ponto que a gente precisa analisar quando a gente fala de José Boto no Flamengo é que existe um otimismo muito grande para todos os flamenguistas de uma diretoria que não seja amadora, uma diretoria profissional, onde o PAP vai dar total carta branca para o Boto trabalhar no dia a dia do Flamengo e fazer aquelas mudanças ali que a gente de fato precisa fazer dentro do Flamengo. Existe uma ideia do flamenguista de que vaza muita informação de coisas do Flamengo, da politicagem, de que existe assim uma baguncinha dentro do dia a dia do Flamengo na era Landim. O problema, ou a solução, algo bom ou ruim, a depender da visão, é que o Landim ganhou muito título com o Braz. O Marcos Braz, ele é flamenguista. O Landim, ele é flamenguista. Eles conhecem o Flamengo, eles sabem o que é ser Flamengo. Para poder estar no Flamengo, você precisa de uma casca muito grande. Como que o Boto ele vai reagir às primeiras críticas, às primeiras pressões dentro do cenário Flamengo como um todo? Ele vai conseguir reagir como o Braz? Ah, mas o Braz mordeu a brilha do cara. Mas ele conseguiu ser da turma do deixa disso, parar com isso muitas vezes. Ele contratou bons jogadores e fez aquele elenco que foi o campeão da Libertadores. Então, quando a gente pensa em Boto, a gente tem que pensar primeiro no que aconteceu antes, com o Landim, com o Braz. Existiu sim aquela ideia de que o Flamengo não era profissional no seu futebol, de que existia sim alguns buracos que precisavam sim ser tapados ao longo do tempo. E de fato é verdade, quando a gente pensa que o projeto esportivo do Flamengo poderia ser muito melhor do que foi. Porém, o que eu não me canso de dizer é que o Jorge Jesus traiu o Flamengo. O Jesus traiu o Flamengo. Início do projeto, o Flamengo dá muito certo na mão do Jorge Jesus. Era ali o segundo técnico, na mão da gestão do Landim. E você pega esse cenário, essa situação, renova com ele, pandemia, e ele vai embora pro Benfica. Um time com crise, presidente todo enrolado, um clube que não vai lutar por nada na Europa, muito mal vence as coisas dentro de Portugal, e ele foi para lá. O JJ, ele traiu o Flamengo e deixou o Braz, o Landim, em uma sinuca de bico. E depois disso foi tentativa e erro, com momentos dos quais Jesus poderia voltar e não voltava. Sabe? O Flamengo ficava ficava igual evangélico, esperando a volta de Jesus. E ele não voltava, ele não chegava. Então, assim, qual que é o racional? O José Boto hoje ele entra dando aval para poder o Felipe Luiz ficar como técnico do Flamengo. Ele é um cara que tem experiência. E aí, ele estava no NK Osijek, da Croácia, que é um clube que ninguém conhece. Eu sou viciado em FIFA. Jogo com clubes totalmente aleatórios. E não conhecia o NK Osijek. Você conhecia? Você conhece a cidade? Você conhece o camisa 9 do NK Osijek? O que ele estava fazendo lá? Antes ele estava no PAOK. É um clube tradicional da Grécia, ok. Antes no Shakhtar, ok. Mas se ele era tão bom, por que ele estava no NK Osijek? Ele não estava no Porto, no Sporting, no Norwich City, no Fulham? O que ele estava fazendo no NK Osijek se ele era tão bom? Escondido na Croácia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o pessoal está muito otimista com essa chegada do Boto. Uma coisa é você trazer um cara que é profissional vai dentro do seu clube, um cara que fala bonito, um Boto que assovia grosso, como alguns jornalistas estão falando, mas tá, o cara estava na Croácia, sendo diretor técnico, diretor de futebol. Ele ainda não mostrou do que ele é capaz.
A gente só vai ver o que de fato é o Boto esse ano e o ano que vem. Como é que ele vai se sair dentro do Flamengo? Se vai trazer um resultado esportivo muito grande, se ele não vai trazer um resultado esportivo muito grande. Tudo isso a gente vai precisar analisar nos próximos meses e anos dentro do Flamengo. Mas esse otimismo da grande mídia com o Boto é algo que me assusta. Porque estão colocando esse cara num patamar que eu não sei se ele merece estar nesse patamar. Torço para que esteja, tá? Torço para que esteja. Mas existe sim um otimismo gigantesco com um cara que a gente não sabe como é que ele é, como é que ele trabalha, sabe? Então é torcer de fato para poder conseguir trazer resultado. O bom, que ele também tem cara de mafioso, igual o Braz tinha, então é maneiro você ter um dia do Tec Pá, coisa e tal, é maneiro. Tem cara de mafioso, tem cara de cara que impõe respeito, isso é muito bom. Agora, precisa sim a gente analisar o que de fato vai ser o Flamengo na mão dele. O que de fato vai ser a ideia de jogo do Flamengo, como é que ele vai lidar com as crises, gestão de crise, gestão de mídia. O Flamengo é um turbilhão. Para você conseguir ele criar uma crise no Flamengo é uma semana. E o que você vai fazer para poder conseguir de fato manter essa tranquilidade, essa paz e trazer resultado dentro de campo? O BAP, ele tá agora com uma sombra, que era o rival dele, que era o Landim, com dois títulos casos relevantes, dois Brasileirão, duas Copas do Brasil e duas Libertadores. Vai conseguir manter esse feito? Vai pegar ali uma, um futuro que vai precisar mostrar resultado para ontem. Porque o cara que era criticado ganhou quase tudo. Só faltou o Mundial. E ganhou dois títulos dos maiores que tinha para poder disputar. Então é algo sim que precisa ser analisado. Tá? A questão do como é que vai ser o Flamengo esse ano e para os próximos anos acaba sendo essa dúvida, até porque tem a questão do estádio também, como é que vai ser feito esse estádio. O BAP não é um cara que você vê que tem aquela vontade de fazer um estádio, com medo de endividar o Flamengo, mas existem diversas formas de você conseguir fazer o estádio. É muito triste do fator financeiro que o Brasil hoje viva uma alta de juros. Porque se a gente tivesse um Brasil hoje com juros a 6%, o Flamengo poderia sim colocar ali um título, um, um título de juros, um título de dívida, que a gente poderia comprar como cota a 7% ao ano, a 8% ao ano e fazer o estádio. Emitia lá 2 bilhões de dívida e fazer o estádio sem medo de ser feliz, sabe? Então, de fato, sim, é algo que, por ter os juros muito altos, é difícil você conseguir fazer um projeto como esse, de fazer IPCA mais 6 para vender esses títulos de dívida. Ficaria muito caro. A gente parte do princípio que hoje o IPCA está quase 5 e pouco, seria 11% ao ano. Aí você pega ali 2 bilhões de reais de dívida, seria 220 milhões por ano. Ou seja, ficaria muito caro a questão do estádio para o Flamengo. De fato, preocupa como é que vai ser feita a questão do estádio. O Flamengo não tem cash para poder pagar o estádio na hora, né? A depender de como vai ser. Minha visão, se é algo que vai trazer desenvolvimento econômico, usa o BNDES. Qual que é o problema de usar o BNDES? Usa o BNDES. Se vai trazer empregos, se vai trazer o aumento de turismo, se vai fazer com que o Brasil ganhe com isso, usa o BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento. Se ele é o Banco Nacional do Desenvolvimento e o Estado do Flamengo vai trazer desenvolvimento para o Brasil, para o Rio de Janeiro, usa o banco. Faz um telefonema, liga pro Lula. Pô, porque é um dinheiro, cara. Faz o estádio, pá, coisa e tal, emprego, não sei o quê, coisa e tal. E aí, bora? Bora. Esse que seria ali a ideia da questão do estádio. Minha visão, paga de com o BNDES. Esquece, vai pagando R$ 300 em 300 meses. Você conhece essa história. A questão do Boto agora, do Flamengo e a do BAP, eles entram basicamente nesse desafio. Flamengo na questão financeira com o estádio, Flamengo à sombra do Landim do que foi,